Olá pessoal, como vocês estão? Olha só, para hoje vamos pintar essa casa, vamos pintar essa árvore aí atrás e vamos pintar o início dessa vegetação rasteira em torno da casa. Vamos ver o passo a passo? Antes de pintarmos a casinha, vamos começar fazendo essa vegetação que fica por trás dela. De início eu vou encher isso aí com verde pântano. Olha só esse cantinho que fica aí atrás da casa, eu vou encher todo com o verde pântano. Use pincel pequeno, é um espaço bem pequeno, você não precisa colocar um pincel grande. Veja que eu tô dando uma arrumadinha no telhado, na hora de pintar eu vou também organizando o desenho, o risco da pintura. Eu vou dando uma apagada nessa parte que não gostei. Depois de encher toda essa região com o verde pântano, eu vou colocando agora, olha, umas batidinhas. Eu enchi normal mesmo, fui passando o pincel sem nenhum cuidado, só enchi. Agora com o próprio verde pântano eu tô colocando umas batidinhas, pincel pequeno, pincel número 4. Vou distribuindo essas batidinhas por alguns lugares soltos, olha só. Tô colocando assim em lugares afastados dessa parte de baixo da árvore. Será a pintura de uma acácia. Mais uma porção aí, outra porção. Gente, a acácia ela não apresenta só aquelas flores vermelhas. Mesmo quando é bastante florida, quando ela está bastante florida, mas ela tem suas folhinhas verdes. Não é igual a algumas árvores que parece que perde todas as suas folhas e ficam apenas as flores. A acácia, ela fica tanto com bastante flores às vezes e também suas folhas apresentam as duas coisas. Olha só, eu distribuí o verde pântano em alguns lugares. Serão galhos. Você pode colocar o verde pântano de início, porque ele vai cair como a sombra é a parte mais baixa dos galhos. Cada um desses cantinhos que eu saio distribuindo aí, representará um galho dessa acácia. Agora já peguei o verde musgo e vou colocar umas porções em alguns lugares. Olha só os meus pincéis, são dois pincéis iguais, dois pincéis número 4. Só que um está cortado e lixado, que era o que eu estava usando anteriormente. E esse agora, ele está inteiro, seus pelinhos estão inteiros do jeito que eu comprei. Pelinhos mais longos. E assim, olha, eu vou pegando o verde pântano e vou distribuindo. Quando a gente coloca assim com um pincelzinho maior, ele deixa uma quantidade maior de tinta. O pincel deixa uma quantidade maior de tinta. E também ele deixa porções pequenininhas, como se fossem folhas bem pequenininhas, que é de fato a intenção. Primeiro eu coloquei uma porção de verde pântano, agora na parte de cima desse verde pântano eu vou distribuir uma boa quantidade de verde musgo. Tá vendo? Por toda a região na parte de cima eu coloquei o verde musgo. Agora com preto e um pincel fininho, pincel número 0, eu vou puxar os galhinhos. Só o preto para agora. Depois a gente coloca um pouquinho de luminosidade nesses galhos mais grossinhos. Mas para agora, você vai colocando os galhinhos com o preto, vai definindo cada cantinho que leva os galhinhos. Uns mais grossos, segurando o galho principal, sendo o galho principal, e outros auxiliares, que vai dar a sustentação dessas folhas. Olha só, eu estou distribuindo galhos, uns mais grossos e outros mais fininhos. Agora eu estou pegando um pouco de vinho para deixar uma sombra embaixo das flores vermelhas que virão. Aí eu vou distribuindo em todos os lugares onde eu quero mostrar que tem flores, eu vou distribuindo um pouquinho de vinho. Depois eu vou colocar o vermelho, vai aparecer melhor. Olha só, estou colocando vinho por quase todos os galhinhos. Já vai ficando marcada essa parte de cima, escuro eu sei, mas precisamos ter uma sombra para essas flores. Então,
Por essa razão, eu estou aí com o pincel número 2, redondo, os pelinhos alongados inteiros, e tô colocando com batidinhas esse vinho. Agora eu já comecei a colocar o vermelho. Vermelho vivo. Ele é um vermelho mais claro, mais forte, ele vai aparecer melhor. Olha só. Você vai colocando como se fossem uma folhagem mesmo, batidinhas, diversas batidinhas. O pincel pequeno vai parecer que tem um bocado de flores, não vai ter uma flor, vai ter várias flores. Outra coisa, não pega tinta demais, tá? Pega pouquinha tinta para não fazer um borrão. A ideia é que fique um monte de pinguinhos de tinta. Se você pegar muita tinta no seu pincel, vai ficar uns borrões, não vai ficar divisas, bastante dividido. E a intenção é que fique bem dividido essas batidinhas. A acácia, geralmente, ela apresenta muitas flores. Às vezes, tantas flores que quase cobre toda a sua folhagem. No caso, eu não vou colocar flores demais, mas você fique à vontade. Se você quiser colocar mais flores do que coloquei, vai ficar bonito também. Observe que eu tenho dado preferência a colocar as flores mais na parte de cima, deixando a parte de baixo apresentando mais verde, ou seja, as folhas. Continuo colocando mais flores, principalmente essa região de cima, vou deixar com uma quantidade maior de flor. Agora eu peguei amarelo cádmio. Com o amarelo cádmio, eu vou colocar só um pouquinho por cima para dar uma luminosidade. Algumas acácias apresentam a flor mais vermelha, outras apresentam a flor mais alaranjada. No caso aí, eu coloquei vermelho mesmo. Eu só estou colocando um pouquinho do cádmio com um pouco de luz caindo sobre essas flores. Ainda estou fazendo uso do meu pincel número 2, pelinhos alongados, pelinhos mais macios. E estou distribuindo um pouco de luminosidade por todas as partes. Agora eu estou puxando, olha, só umas bases, na verdade. A acácia, ela apresenta umas bases bem compridas e várias. Aí eu tô puxando algumas, pincelzinho número 0, você puxe elas fininhas, porém mais compridas, pegando da parte de baixo das flores. E vou colocar agora um pouquinho de luminosidade nesses galhos, nos mais grossos. Um pouquinho de branco, tá, gente? Só um pouquinho de branco. A gente vai deixar um pouquinho de luminosidade nesses que ficam mais afora. Olha só. Deixa eles mais visíveis, mais marcados. Bom, agora vamos para essa vegetaçãozinha rasteira que tá por trás da casa. Primeiro eu vou começar com esses arbustos. Lembrando, as casinhas de sítio, geralmente elas tem muitas flores, as pessoas gostam de plantar muitas flores. Então, a gente vai começar a colocar, já pintamos uma acácia, que é uma árvore que apresenta bastante flores. E vamos pintar também nas vegetações rasteiras, a gente também vai colocar algumas flores. Então, para já, eu tô fazendo escuro isso aí, coloquei um pouco de sépia com o verde pinheiro. Agora eu tô colocando, terminando com o verde musgo, mesclando um pouquinho também com o pinheiro. Essa parte de baixo eu usei o pincel número 4. E nessa parte de baixo eu saí pegando sépia com verde pinheiro. A parte de cima eu estou colocando verde pistache com verde pinheiro. E assim eu vou marcando isso aí. Depois, no cantinho do chão, eu vou escurecer um pouquinho mais. Mas para agora, eu vou deixar ele assim, mais clarinho mesmo, essa vegetação. Não vou deixar ela tão escura, não. Você vai colocando com batidinhas, como se já fossem folhinhas, já fosse uma folhagem mesmo. Aí eu tô reforçando um pouquinho
esse tom mais escurinho do verde. Tá vendo? Pouquinha tinta, quase nada de tinta no pincel. Você não precisa levar tanta tinta. Aliás, principalmente quando a gente estiver aprendendo a fazer um desenho, a pintar um desenho, é bom a gente usar pincel pequeno e pouca tinta, pra gente não se perder muito, gente. Aí eu tô puxando o verde pistache pelo chão. Vamos enchendo esse chão com o verde pistache. Continuo com o meu pincel número 4. Olha, eu tenho alguns pincéis número 4. Eles têm um pelinho mais curto, outro mais longo, outros pelinhos mais durinhos, outros pelinhos mais suaves, mais molinhos, enfim. Então, eu sempre digo pincel 4, mas nem sempre é o mesmo pincel. Agora eu vou começar a marcar esse verde pistache com o verde oliva. Primeiro eu passei o pistache, agora eu vou manchar ele um pouco com o oliva. E vou manchar também no encontro entre essa vegetaçãozinha mais alta, arbustiva, com esse chão, essa vegetaçãozinha rasteira, esse gramado. Olha só, gente, agora eu vou pegar o verde pistache e vou começar a separar. Eu vou pegar um verde pistache junto com um pouquinho de amarelo bebê e vou separar arbustos, pequenos arbustos, como se fossem várias plantinhas juntas. Não pegue demais nenhum nem outro. Se você colocar o pistache muito, ele vai basicamente sumir. Então, para que isso não aconteça, você coloca junto um pouquinho de amarelo bebê. E vai colocando batidinhas como se você estivesse separando arvorezinhas. Vai também distribuir, olha, essas batidinhas pelo chão. Vai deixar um pouquinho marcado esse chão. Esse amarelo bebê que eu estou distribuindo pelo chão, por essa grama, essa vegetação rasteira, eu vou distribuindo sempre com batidinhas, pouca tinta, não leve muita tinta por aí. E vou fazer as separaçõezinhas, olha, porque tem algumas separações dessa vegetação na parte que vai descer para o rio, ou para esse lago. Veja que eu fiz basicamente umas listas, eu vou apagar elas um pouquinho depois e vou colocar também aí umas pedrinhas. Vou jogar por esse chão algumas pedrinhas. Vou usar o preto mesmo e vou marcar elas com um pouquinho de amarelo bebê. Para fazer essas pedrinhas, eu também estou usando o pincel número 4. Esse pincel ele já é mais durinho. Eu tenho um controle maior da quantidade de tinta que estou pegando pouquinha tinta, principalmente, gente, que é o preto. Se você coloca muito preto aí, vai fazer um borrão, vai acabar dando um probleminha para você corrigir o desenho. Faça pedras pequenas, separadas, distribua por vários lugares. Olha só, gente, o que eu peguei aí de amarelo. Agora eu tô colocando luminosidade, reforçando a luminosidade que eu já tinha colocado aí. Eu peguei amarelo bebê só de um lado do pincel e uma porção bem pequenininha. Tô colocando batidinhas por esses cantinhos, ó. Tá vendo? Por alguns lugares, principalmente próximo às pedrinhas. E assim vou dando luminosidade a esse chão. Bom, agora nós vamos dar sequência pintando essa parte aí que vai de encontro à água. O que nós vamos fazer? Vamos passar branco, de início nós vamos passar branco, depois nós vamos sombrear um pouquinho de sépia, gente. Vamos puxar um pouquinho de sépia aí, indo em direção à água, descendo essa terra em direção à água, ao encontro da água. Vai ser só umas manchinhas. Pega um pincel pequeno, pincel número 2, para fazer isso. Tinta só de um lado do pincel. Você vai escurecendo os cantinhos, um lado deixando o outro mais claro. Olha só. Marcar o cantinho do encontro terra e água. Vou marcar já para dar uma separada, mas depois, quando formos pintar esse lago, terminar de pintar esse lago, vou mexer ainda com isso. Nessa parte de cima da vegetação, estou colocando um pouquinho mais de verde pistache junto com o amarelo bebê.
fazendo um acabamento entre terra e vegetação. Veja que os pontos dessa barreirinha que vai de encontro ao lago, à água, ela já fica bem desenhada. E são apenas pequenos detalhes. Agora, com esse amarelo cádmio, eu vou colocar umas flores nesses arbustos que pintamos. Vou colocar separados, lugares sim, lugares não, bem aleatório. Umas pequenas batidinhas com amarelo cádmio. Depois a gente reforça um pouquinho isso com o vermelho vivo. Olha só, tô colocando flores em algumas partes. Lembrando que nós vamos colocar um pouco de flores por essas vegetações próximas à casa. Agora, um pouquinho de vermelho vivo, você dá preferência a colocar na parte mais baixa. A parte de cima, mais luminosidade, aparece mais o amarelo cádmio. E na parte de baixo, mais sombra, aparece mais o vermelho. Esse é equivalente a um pincel número 0. Agora, com o pincel número 2, redondo, eu vou colocando um pouquinho de verde pântano no encontro entre vegetação rasteira e arbustos. Essa vegetação mais altinha, mais arbustiva, para fazer uma sombra nesse cantinho de baixo. Agora que nossa árvore já secou as tintas que colocamos nela, eu vou colocar um pouco de luminosidade para aquelas folhinhas verde pântano e verde musgo que colocamos nela. Vou fazer uso do pincel número 2, redondo, pouquinha tinta, e vou distribuindo um pouco desse verde folha nos lugares, olha só, nesses lugares mais escurinhos, onde eu quero fazer separação de galhinhos. Pouca coisa, tá, gente? Não vai clarear demais isso aí, não precisa. Principalmente essa parte mais baixa, atrás da casa. E assim nós vamos finalizando essa parte aí de trás da casa. Terminando essas partes de trás, aí sim a gente pode pintar a casinha. Vamos começar com ela. Esse telhado eu vou enchendo logo com terra queimada. De início eu vou passar cores escuras nessa parte de baixo do telhado, porque como é a parte de baixo, a parte de maior sombra, requer cores mais escuras. Estou eu aí com o meu pincel número 4. Cuidado para você não borrar as coisas que você já pintou. Elas já estão prontinhas, acabadas, entre aspas. Depois a gente pode fazer alguma alteração. Mas para já elas estão prontas. E vamos encher toda essa parte do telhado. Essa parte que fica embaixo, com terra queimada. Agora vamos passar um pouco de preto nos lugares de maior profundidade, no maior sombra. E veja que eu tô manchando agora. Eu tô pegando o preto e tô manchando essas partes aí embaixo desse telhado. Sabemos que essa parte de baixo, ela não é uma superfície lisa, tem madeiras, tem as telhas, tem os detalhes das telhas. Nós não vamos detalhar muito isso aí. Porém, a gente vai fazer uns risquinhos que representam as madeiras e vamos deixar um tanto manchado. Pode deixar bem manchadinho, não se preocupe. Agora, olha, com tinta só de um lado do pincel, eu vou fazendo uns risquinhos que representam as madeiras desse telhado. Assim nós vamos colocando listinhas. Primeiro eu tô fazendo na horizontal, depois eu vou descer ela, tá vendo? No sentido deitado do telhado. E vamos enchendo. Não coloque demais, mas coloque alguns risquinhos para representar essas madeiras, as madeiras do telhado. De certo que aí é um lugar de sombra, a gente não vai detalhar demais, mas ainda assim vamos colocar uns risquinhos marcando essas madeirinhas. Olha só, você pode colocar com pincel pequeno, pincel número 0, pincel número 2 redondo. Agora eu tô sombreando um pouquinho mais o lado de cima, passando preto. São detalhes, mas são detalhes que é interessante da gente ir colocando, viu? Observe que eu coloco esses detalhes tanto no sentido horizontal quanto no sentido do comprimento do telhado. Vou marcando com esse preto
E assim a gente vai colocando em basicamente todos os risquinhos que colocamos como caibo, como ripa. Se usar um pincelzinho assim, como eu estou usando, um pincelzinho chato, use um pincel com um pelinho mais macio e pegue tinta só de um lado do pincel. Observe que são detalhes fininhos, pouco marcados, não deixe nada muito grosseiro não. Essa luminosidade que eu estou colocando aí em cima é a luz que está caindo sobre essas telhas que ficam em cima da casa. A parte que pega luz no telhado, na parte da telha mesmo. Não vou fazer nada muito detalhado, são mais manchinhas. Uma porque essa casinha ela tá distante, ela não é uma casa muito grande, para a gente colocar detalhes como se fosse um realismo. A gente vai simplesmente manchar nos lugares que sabemos que requer umas manchinhas. E essa claridade que eu coloquei com marrom. Agora vamos pintar a parede, essa parede de frente da casa. Eu vou de início encher ela toda de branco. Vamos passar o branco por toda essa região. Agora eu vou vir com um pouco de sépia. Olha só, vou passar o sépia espalhando pela região que fica mais embaixo do telhado. Ou seja, essa parte mais de dentro, a gente vai escurecer mais ela com esse sépia, marcar a parte mais do lado do telhado e o restante da parede, a gente vai simplesmente manchar um pouquinho. Não vai deixar tão escuro quanto eu coloquei nessa parte aí, olha. Aí eu vou deixar uma sombra bem mais marcada. Essa sombra, ela precisa ser mais forte, porque nós precisamos lembrar que essa parede não está bem na frente, ela está um tanto recuada. Logo, a sombra que ela vai receber é mais marcada, é mais forte mesmo. Eu passei o sépia em cima desse branco, tá vendo? Distribuí ele deixando um tanto marcado, e nessa quina em cima eu tô deixando ele mais forte ainda. Até então, para a parede, eu só usei sépia e branco. A sombra, ela é sim manchada, mas não deixe ela tão manchada, nem tão emendada e nem tão manchada. Para essa outra área, para essa parte que leva mais luminosidade, eu tô também manchando com o sépia mesmo, mas veja que eu tô colocando só umas manchinhas bem aleatórias, umas sujeirinhas pela parede, por várias regiões. Nada tão marcado quanto desse lado esquerdo. Para esse chão, eu vou encher ele com mostarda, vou passar mostarda por toda essa região, tá vendo? Vou marcar mais a profundidade da porta. É só, aí vai dar uma entradinha, porque geralmente nessa parte a porta fica mais adentro, fica mais marcadinho. Vou passar um pouquinho de sépia, só umas manchinhas com sépia. Faço basicamente um contorno desse lado esquerdo e vou passando também no encontro do chão com a parede. Da porta, esse encontro vai adentrar um pouco mais, tá vendo? Nas duas quininhas eu entro mais e fora a porta fica uma linha basicamente reta. Olha só, você tenta fazer ele mais retinho que você conseguir e puxa essa sombra para cima desse chão. Para cima da parede, nós também já manchamos um pouquinho com sépia, não é? Aí eu estou só corrigindo porque minha linha não ficou muito certinha, eu tô querendo ajeitar ela mais. Use um pincel pequenininho, pincel número 4, pincel número 2. São detalhes, você não precisa de pincel grande. Vou enchendo esse restante também com mostarda. O mostarda ele é uma cor boa, que ele tem menos amarelo, ele é mais forte, leva mais branco. Vamos encher essa escadinha toda, encher essa parte lateral também. Depois a gente vai vir, ó, com sépia. Para essa parte do chão, eu usei mostarda e sépia. Para a parede, eu usei sépia e branco. Pincéis pequenos. Pegue pincel número 2, pincel número 4. Se você se sente bem em usar um pincel maior, você fica à vontade.
Agora, vamos fazer a calçada. São apenas alguns risquinhos, algumas marquinhas que são bem importantes. Elas vão delimitar cada um dos degraus. Olha só. Vou marcando com o sépia, só sépia e mostarda. Olha só, quando eu escureço, as partes que eu vou escurecendo, vai dividindo o degrau. Depois eu vou colocar um pouquinho de luminosidade, onde eu ver que precisa. As quinas do degrau. A gente só faz essas marquinhas que ele já vai começar a aparecer. Agora eu vou pegar um pincel pequenininho, um pincel número 0, e vou colocando um pouquinho de mostarda aí em cima, mostarda puro, e ele vai dando uma luminosidade na parte de cima do degrau. Isso vai fazer com que o degrau apareça melhor. Olha só um pouquinho de tinta. Quando colocamos com o pincel 0, ele leva realmente um pouquinho mais de excesso, mas não se preocupe. Agora, vamos pintar esse outro lado. Para esse outro lado, eu enchi todo de branco. Agora, eu vou sombrear, fazer uma primeira sombra com mostarda. Eu vou puxar um pouquinho de mostarda por cima de todo esse branco. Olha só, vou sair manchando, mas uma mancha mais uniforme. Não é aquela coisa mais escura aqui, mais claro ali não, tá, gente? Veja que é uma manchinha mais uniforme mesmo. Eu não quis fazer misturinha, porque já tem misturinha demais. Então, eu preferi fazer assim. Agora, vamos com o sépia e vamos acentuar essa sombra por alguns lugares. Nessa quina, por exemplo, a gente vai deixar mais escurinho, bem mais dividido com o sépia. Aí eu vou marcar como se fosse o chão da casa, como se ele passasse por aí também. Mas não se preocupa, porque essa vegetação vai cobrir essa marquinha aí com certeza. Agora eu vou escurecer também essa parte aí embaixo do telhado um pouquinho mais com sépia. A sombra do sépia vai ficar mais manchada, mais marcada. A sombra que eu fiz com mostarda, ela é geral, ela não é tão manchada, tá bom? Pegue pincel pequeno, pegue um pincel número 4, pelo menos eu estou usando um pincel número 4, com pelinhos mais alongados. E observe que essa marca do sépia é mais para a parte de cima, a parte de baixo ele fica bem mais claro mesmo, tá? Olha só, tô colocando ainda mais sépia. Nós vamos colocar uma boa quantidade de sépia. Ele não vai ficar muito escuro, porque lembra que tem embaixo branco, tem mostarda. E são cores claras, cores que vão ajudar a não deixar esse sépia tão marcado. No final, se eu achar que ele ficou muito claro, depois que essa tinta secar, aí eu posso colocar um pouquinho mais, deixando a sombra mais forte, mais marcada. Mas para agora, vai ficar assim, olha, como já está essa parte da esquerda ficando. Vamos marcar assim, mas não vamos marcar tanto. Para agora, essa sombra tá boa, mas quando pintarmos o conjunto todo, aí a gente vai ver melhor. Eu passei, olha, uma camadinha aí em volta da janela de amarelo cádmio. Estou colocando um pouquinho de sépia na parte de cima desse amarelo cádmio. E a janelinha em si, eu vou pintar ela de azul marinho. Eu tô passando aí uma quina, tô fazendo uma quina com sépia, o sépia puro, porque como a casa tá um pouquinho de lado, dá pra gente ver essa quina dessa janela. E como é uma região de sombra, essa quina tem que ser bem mais escurinha. Assim a gente vai passar só na parte de baixo do lado direito. Do lado esquerdo deixa quieto, não passa o sépia. Agora enche a tua janelinha toda com azul marinho, a parte que cabe a janela. E vou passar um pouquinho de preto na parte de cima. Passar um pouquinho de preto na parte de cima e puxar ele para baixo um pouquinho. Não cobre todo o azul, não se preocupa. Aí eu também vou fazer a mesma coisa. Vou passar o amarelo cádmio. A parte da frente, esse cádmio já vai ficar mais clarinho.
De início, eu tô colocando com o pincel 0, depois eu dou uma espalhadinha com o pincel 2, o 4, enfim, só para dar uma clareadinha. Eu tô passando aí o pincel 2, tá, gente? Eu tô tirando um pouco o excesso para ficar mais claro, afinal, é uma região de mais luminosidade. Essa janelinha, eu vou encher ela com azul cobalto. A janela onde levava mais sombra, eu enchi ela com azul marinho. Essa que leva mais luminosidade, eu vou encher com azul cobalto. Vou passar, olha, um risquinho também com sépia, só que dessa vez eu vou passar no lado esquerdo e na parte de baixo. Vou fazer uma divisóriazinha da parede, onde essa janela está encaixada. Na parte de cima da janela mesmo, eu vou colocar um pouco de azul marinho e espalhar ele com um pincelzinho maior. Tô colocando com o pincel 0, colocar do lado esquerdo e do lado de cima, tá vendo? Vou vir com o pincel 4, vou dar uma espalhadinha nisso aí, é só para dar um sombreado nessa parte da janela. Agora vamos para a porta. O lado de fora da porta, eu vou passar também, olha só, tô fazendo logo a quina mesmo da parede com sépia puro, do jeito que eu fiz nas janelas. E desse aí eu tô fazendo também do lado esquerdo. O lado direito não vai aparecer nem na parte de cima. Agora, eu vou pintar só a parte de baixo da porta. A parte de cima eu vou deixar como se a porta estivesse aberta. A gente só coloca algumas cores meio manchadinhas, não vai detalhar o que tem dentro de casa, não vamos desenhar coisas dentro de casa. É um desenho pequeno, se fosse um desenho bem maior, até colocaríamos. Tô manchando um pouquinho essa porta com azul marinho, manchando pelo meio da porta, da janela, e vou encher de amarelo bebê a parte de dentro da casa. Olha só, enchi tudo de amarelo bebê, vou fazer um sombreado na parte de cima com sépia, puxando para dentro dessa parte da casa, para dentro da casa, para cima desse amarelo bebê. Veja que eu tô puxando, deixando manchado, é assim mesmo, e vou manchar mais ainda. Vou manchar como se tivesse algumas coisas ali dentro, ó. Tá vendo? É como se tivesse alguma coisa lá dentro, mas nada que eu vá detalhar, mostrar que é um móvel, que é uma pessoa, não. Vou só fazer uns risquinhos aleatórios. Tá vendo? Tem algo lá dentro, mas não dá pra gente saber direito o que é. Vou colocar o amarelinho também em volta da porta. Esse amarelinho eu vou colocar com o pincel maior, mais solto o desenho, tá vendo? Tinta só de um lado do pincel. Pega um pincel 4 ou um pincel 2, pincel pequeno, pelinho mais macio, mais alongado, fica melhor. E assim eu vou passando. Esse é um pincel 4, tá, gente? Aí eu tô aprofundando mais, colocando um pouquinho mais de sépia. Aí eu tirei um excessozinho que eu achei que foi demais. E assim tá ficando a nossa casinha. Agora vamos terminar essa parte aí do telhado. Vou usar aí alguns tons. Vou começar com o terra queimada, fazer esse risco de cima com terra queimada, ou seja, eu vou começar com um tom mais escuro e conforme eu vou descendo, eu vou colocando tons mais claros. Vou variar entre o marrom, entre o cerâmica, enfim, eu também não vou colocar cores muito claras não, tá? Vamos lá com o terra queimada. Para agora, eu tô fazendo umas marquinhas, olha, na parte de cima, porque geralmente os telhados têm uma camada de telha na sua quina em cima, não é isso? Uma camada de telha deitada em cima da casa e é isso que eu vou mostrar, eu vou tentar representar. Observação, essa casa não está assim tão próxima para a gente colocar detalhes a detalhes. A gente vai colocando detalhezinhos também que a gente sabe que existe, mas não se preocupe em detalhar e fazer um telhado bem como se estivéssemos olhando ele, como se ele fosse a única coisa da tela pintada. Aí, olha, eu tô distribuindo um pouquinho de cerâmica. Coloquei de primeiro terra queimada, agora coloquei um pouco de cerâmica. Vou manchar com marrom. Lugares eu tô colocando marrom, lugares eu tô colocando terra queimada, lugares eu tô colocando cerâmica. E assim vamos distribuindo esses tons.
será os tons que logo de início vamos usar nesse telhado. Olha só, passei terra queimada e marrom, agora estou distribuindo cerâmica. Observação, a parte de baixo deixa um tantinho arredondado, lembrando as telinhas nesse finalzinho do telhado ela parece arredondadazinha, então vai deixando essas marquinhas já. Não se preocupe com como você vai manchar. Ela colocou um pouquinho disso aqui, eu tenho que colocar. Não. Observação, coloque a parte de cima mais escura, a parte de baixo mais clarinha. Só isso, e pode deixar, veja só como ficou o meu bem manchadinho. Agora você vai fazer risquinhos, olha, você pode fazer esses risquinhos, mas nós ainda vamos trabalhar bastante isso aí. Esses risquinhos, uns vão aparecer, outros vão sumir, mas é bom você marcar, porque a gente está saindo das camadinhas de telhas finais, estamos subindo. Olha só, aquelas divisas de telha que eu coloquei em cima, agora eu vou colocar um pouquinho de marrom em cima da parte de frente delas para dar uma luminosidadezinha, separar. Mas depois eu passo um pouquinho de preto também ajudando. Não importa se não ficar muito marcado. Observe que são detalhes bem pequenininhos e que a gente está tentando mostrar alguma coisa. Não tem que mostrar totalmente como é. Olha só, para cada uma delas eu coloquei um pouquinho de luminosidade. Pega um pincel pequenininho, pincel número 2, para fazer esses detalhezinhos. Olha, aí eu tô colocando umas porçõezinhas de preto. É preto mesmo que eu tô colocando aí, nesse finalzinho desse telhado. No meu ver, tá precisando escurecer um pouquinho mais aí embaixo do telhado, mas isso aí a gente pode fazer qualquer hora. Ainda tem muita coisa para pintar, depois a gente pode fazer isso. Olha só, marquei já esse ladinho aí. Como é que eu tô marcando isso? Eu tô fazendo separações de telinhas. Vamos fazendo essa separação com preto, depois a gente vem com um pouquinho de mostarda. O preto a gente puxa para baixo, o mostarda a gente puxa para cima. Olha só. Com o pincel 0, eu faço um risquinho com o preto, olha o desenho da telha, tá vendo? Dou a volta por cima e puxo pela lateral direita. Com o mostarda, eu coloco na parte de baixo, arredondando, tá vendo? E depois eu espalho ele puxando para cima. E assim eu vou desenhar todas as telinhas, uma a uma. Não precisa ficar tão detalhada, tá, gente? Olha só como ficou. Fiz isso por todo o telhado, ficou marcadinho assim. Gente, eu espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Beijos, até a próxima. Tchau!